Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam aí em perfeita saúde. Estou com bastante saudades da nossa sala de aula, viu? Mas estamos junto. Hoje a nossa aula de geografia é sobre relevo. Mas para isso, gente, a gente precisa entender os processos de formação do relevo, né? Como ele surge. Então, para isso, eu vou te chamar para dar uma olhada no meu slide. Vamos lá para o slide comigo. Então, o nosso relevo, que é a parte, né, mais externa da nossa superfície terrestre, eu posso dizer para vocês que é a parte, o conjunto de formas, né, que compõe a Terra. É a parte mais externa, mais exposta. É a superfície da litosfera, tá bom? Mas, gente, olha só, como é que o relevo se forma, professora? Bom, ele se forma a partir de dois processos. Eu disse quantos? Dois. E quais são esses processos? São os processos endógenos, que eu já falei com vocês, eu acho que umas 200 vezes no mínimo. Os agentes endógenos ou processos endógenos são aqueles que acontecem dentro do nosso planeta. Então, são tudo que acontece de dentro para fora no nosso planeta. Então, os processos endógenos, eles são aqueles que eu posso dizer para vocês que eles são chamados de estruturais. São as estruturas geológicas, tá? Que são formadas a partir do que vem de dentro do nosso planeta. Quais, professora? O tectonismo, o vulcanismo. Então, tudo aquilo que deforma a crosta de dentro para fora é forças endógenas. E o outro processo, professora, é o exógeno, que acontece do lado de fora, na parte externa do nosso planeta. Eu costumo falar que os exógenos, eles são aqueles que vão modelar, esculpir aquilo que foi criado pelas forças endógenas. Então, as endógenas estruturam e os exógenos modelam. Por isso que as forças exógenas também, ou agentes endógenos, são chamados de esculturais. É ele que vai dar formato à superfície terrestre, é ele que vai dar forma, modelagem, que vai possibilitar as diferentes altitudes do relevo. São as forças exógenas. É aquilo que acontece do lado de fora, esculpindo, modelando, tá, o relevo terrestre. Quais são os principais processos exógenos? Intemperismo, erosão e sedimentação. Intemperismo é o desgaste, desagregação da rocha. É o momento que a rocha vai ser intemperizada, desgastada, quebrada em partes menores, que são o quê? Os sedimentos de rocha. Então, o intemperismo ele pode ser classificado em 3 tipos. Eu disse quantos? 3. E você está pausando o vídeo nesse momento e está anotando os 3 tipos de intemperismo. Intemperismo químico. O intemperismo químico é provocado principalmente pela água. Por quê, professora? Porque a água não é um solvente que dilui quase todas as substâncias, né? Então, a partir do momento que a água começa um processo constante, dinâmico, né, de ir contra essa rocha, vai acontecer o que a gente chama de intemperismo químico. É aquele ditado, gente: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Intemperismo químico é a rocha sendo desgastada pela água. Intemperismo físico. O intemperismo físico, gente, é principalmente as temperaturas, tá? Só a alta? Não. Só a temperatura baixa? Não. É a combinação das duas. Durante o dia, a rocha esquenta, recebe bastante radiação solar, ela esquenta, ela armazena calor. Durante a noite, ela vai perder calor, ela vai esfriar. Nesse momento que ela resfria, nesse momento que ela perde calor, ela tem um processo de dilatação e depois ela quer voltar. Esquentou, dilatou, esfriou, quer voltar. Na volta, a rocha
quebra. Gente, não é em grande escala não, tá? Esses são processos lentos, muitas vezes nem percebidos, né, pelo homem. Então, esse é o intemperismo físico, as temperaturas. E o intemperismo biológico é a quebra da rocha pelas raízes das plantas, pela ação dos animais e até mesmo pelo próprio homem, né? O homem provoca, sim, o desgaste dessas estruturas rochosas. Outra força exógena, erosão. A erosão pode ser provocada pelas enxurradas, pela água da chuva, batendo e escorrendo constantemente. Pode ser provocado também pelo gelo, né? A neve, quando ela se acomoda na rocha durante muito tempo, ela vai gerar um desgaste da rocha. Essa erosão e esse intemperismo vão desprender os sedimentos de rocha, como eu já falei para vocês. E esses sedimentos de rocha eles vão ser transportados. Quando eles são transportados para essa parte aqui do relevo mais baixa, mais rebaixada aí, que vocês estão vendo em azul, né? No caso aí é uma depressão, tá? Essa parte em azul é uma depressão, é uma parte rebaixada do relevo terrestre. E quando acontece desses sedimentos se armazenarem dentro dessa depressão ao longo de milhões e milhões de anos, acontece o que a gente chama de sedimentação, depósito de sedimento. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu olho para essa parte em azul, não parece uma bacia? Então, é justamente isso, né? Uma bacia sedimentar, uma parte do relevo rebaixada que foi preenchida por sedimentos ao longo de milhões e milhões de anos. Gente, essas bacias sedimentares são áreas do relevo muito ricas, tá? Principalmente em minérios e principalmente também naqueles que são fósseis, tá? Como petróleo, carvão mineral. Por quê? Porque quando acontece ali, ó, o transporte dos sedimentos, acontece também de restos de plantas, restos de animais, restos de troncos de árvores que vão passar por um processo de decomposição e vão se solidificar ali com os agregados de rocha. Então vão ser áreas, né, bastante ricas, principalmente em carvão mineral e petróleo. Beleza, bora ir para o próximo slide. No próximo slide, a gente, né, tem o conceito de intemperismo, que também pode ser chamado, gente, de meteorização. Meteorização. Gente, mas que nome, hein? É difícil para mim falar, imagino para vocês lembrarem, mas, gente, vale a pena vocês anotarem, sabe por quê? Porque a prova, principalmente do Enem, ela gosta muito, muito mesmo da geografia física, tá? Dessa área que nós estamos estudando, em específico a geologia. Então, às vezes acontece da pessoa que está elaborando a questão, né? Falar assim, quer ver que eu vou eliminar um monte de candidato aqui? Vou substituir o termo intemperismo por meteorização. E aí? Aí você vai achar que a questão está errada, mas a partir de hoje você sabe que é a mesma coisa, tá bom? Próximo slide. No próximo slide, galera, a gente tem aqui justamente o que a gente acabou de discutir, né? Os agentes modeladores do relevo. Então, a partir de hoje, você sabe que esse relevo terrestre, né, ele é formado a partir das forças endógenas, que são as estruturais, que vão formar, e pelas forças exógenas, que são as esculturais, que vão modelar, dar forma, tá? E os principais, né, agentes exógenos são intemperismo, enxurradas, geleiras e abrasão marinha. Professora, você não tinha falado de abrasão marinha. Pois é, por isso que eu coloquei aqui, para lembrar de falar para vocês. O que é abrasão marinha, gente? São aquelas partes, né, principalmente da costa litorânea, costa rochosa, que são constantemente atingidas pelas ondas do mar, né? Então, as ondas do mar batem contra essas áreas costeiras, fazendo com que
haja o desgaste, a desagregação dessa rocha. Bom, próximo slide. Ai, gente, sério, quando vocês estiverem fazendo a prova do Enem e verem esse gráfico, vocês vão falar assim, I love, professora de geografia. Gente, eu não sei o que o Enem tem com esse gráfico, mas basicamente nas 3 últimas provas de geografia que eu pude analisar, é basicamente esse gráfico. Eles mudam poucas coisas em relação a esse gráfico aí. Tá, professora, o que é esse gráfico? Esse gráfico, ele mostra o relevo, né, formado pelas suas forças endógenas, que são as estruturais. Então, eu tenho aí uma estrutura rochosa. O que está de roxo aí o que está de cinza nesse gráfico aí é rocha inalterada, ou seja, ainda não sofreu intemperismo, ainda não sofreu erosão, né? Não virou sedimento, ela está inalterada, tá? Esse cinza claro aí. Essa parte vermelha aí já é a parte, né, que a gente chama aí de zona de solo, tá? Zona onde o solo já é formado, a rocha já foi intemperizada, desgastada, virou sedimento. E aí, o que eu quero que vocês analisem nesse gráfico? Gente, olha só, eu tenho ali na parte superior o nome, né, de algumas vegetações: tundra, estepe, savana, floresta tropical. Gente, isso aí é só para tirar a atenção de vocês, porque o que mais importa nesse gráfico é as informações ali de temperatura, tá? Que tá ali em graus Celsius, e precipitação, evaporação, chuva. Caramba, 2 tipos de intemperismo. O químico, provocado pela água ali, representado pela precipitação e pela evaporação, e a temperatura, intemperismo físico. Onde o nosso gráfico mostra ali, né, que está em azul, que é a quantidade de chuvas, né? Percebam, a maior quantidade de chuva ali do gráfico em azul é justamente a parte da rocha que foi mais alterada, houve mais alteração. Olha só que interessante, ali de vermelho no gráfico está mostrando a temperatura. Os lugares ali no nosso gráfico ali que tem a maior temperatura são as áreas onde a rocha foi mais desgastada, mais intemperizada. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? A intensidade do intemperismo varia de acordo com o clima. Gente, se eu soubesse mexer nessa canetinha aqui da mesa digitalizadora, eu ia escrever para vocês. Mas pausa o vídeo e anota: a intensidade do intemperismo varia de acordo com o clima. Então, olha só, por exemplo, nessa região de floresta tropical, que é a maior precipitação e a maior temperatura, é justamente as áreas próximas à linha do Equador, áreas de maior temperatura e maior precipitação, né? Então, o que eu posso dizer com vocês? Se o clima, com um clima onde eu tenho temperaturas mais elevadas e maior quantidade de chuva, são nessas áreas que vai haver mais desgaste da rocha. Vão ser nessas áreas que vai haver mais intemperismo, beleza? Então, próximo slide. Olha aí. Esse slide, ele mostra as estruturas, tá? As estruturas são criadas pelos agentes estruturais, as forças endógenas. Quais são as estruturas geológicas? Escudo cristalino, que são formados basicamente pelo magma, bacias sedimentares, que são os depósitos de sedimentos, e dobramentos modernos. Professora, o que é dobramento moderno? Eu nem sabia que tinha um antigo tão pouco moderno. Menino, presta atenção. Os dobramentos modernos a gente falou quando a gente estava falando de área de limite de placa convergente, onde as placas se movimentam na mesma direção. Aí eu falei para vocês, gente,
As áreas de dobramentos modernos são as áreas onde acontece um movimento convergente das placas tectônicas, onde elas se chocam, a menos resistente se dobra, sendo absorvida parte dela pelo material do magma, e a outra se ergue, a outra parte se levanta, criando uma montanha. Orogênese, nasce uma montanha, surge uma montanha, inicia-se uma montanha. Então, os dobramentos modernos, como vocês podem ver aí na tabelinha embaixo, surgem na era Cenozoica, na mais recente, tá? Parte da Mesozoica e na era Cenozoica. Inclusive, nós temos essas áreas ainda em transformação. A cordilheira, por exemplo, do Himalaia, ela está em constante evolução e transformação, é uma área ativa ainda. Então, não são áreas ainda que estão passando por fase de estagnação, elas ainda estão sendo construídas, né? As bacias sedimentares, elas surgem no período paleozoico, né? São do período mais antigo do nosso planeta, por isso que elas são ricas, né? Em diversos sedimentos de fonte energética, inclusive, que a gente utiliza e explora intensamente. E aí vale a gente ressaltar, né? Uma coisa que foi criada há bilhões de anos e a gente explora de forma tão intensa, vai durar até quando? E os escudos cristalinos, tá? Que foram criados no período mais antigo, já no período de, como eu posso dizer, de formação, de construção do nosso planeta. Beleza? No próximo slide, a gente vai ver aqui os principais tipos de relevo. Gente, o relevo já é a parte que já passou por tudo, tá? Já foi estruturado pelas endógenas, já foi modelado pelas exógenas. Então, quando ele passa por essa modelagem, ele recebe o nome de relevo, tá bom? Então, em relação ao relevo, a gente pode caracterizar, diferenciar? Pode. Então, a gente vai ter esses principais tipos de relevo aí, ó. Montanhas, planaltos, planícies e depressões, tá bom? Os planaltos, eles são partes do relevo com maior altitude, tá? Tem uma altitude em relação ao nível do mar mais elevada do que as outras, os outros tipos de relevo. Esses planaltos, eles são mais antigos, tá? Do relevo aí, das formas que constituem o relevo, ele é o mais antigo, já foi bastante desgastado pelas forças exógenas, atinge uma superfície plana também e alta. As planícies, que são partes mais planas, de menor altitude. As depressões são partes que foram demasiadamente desgastadas, né? E erodidas também, e são partes mais rebaixadas do relevo. E as montanhas, né, que são as partes formadas justamente por aquele movimento que a gente tanto fala, o movimento convergente das placas tectônicas. Então, só para vocês visualizarem essas principais formas de relevo, dá uma observada aí no próximo slide, por favor. Dá uma olhadinha, olha aí que bacana. Tudo isso aí, gente, tudo isso aí é forma de relevo. Tá? Cordilheiras lá mais atrás, tá? Áreas de instabilidade geológica, constante transformação. Montanha, a montanha ela pode ser formada a partir de acumulação de material magmático, mas pode também ser formada por movimentos tectônicos, serras, vales, colinas, planícies, depressões e planalto. Então, essas aí são as principais formas, né, do relevo terrestre, que já passaram por tudo já um pouco. Forças endógenas e forças exógenas. E dá essas diferentes modelagens à nossa superfície terrestre. Cada um com a sua utilidade, cada um com a sua utilização, mas elas são indispensáveis para manter o ciclo, né, dinâmico da nossa litosfera. Gente, só para deixar claro que esses processos, eles são processos lentos, dinâmicos, que demoram milhões e milhões de anos para se concretizar, eles não param. E são justamente esses processos que garantem a nossa sobrevivência no nosso planeta. Você já parou para pensar que se, por exemplo,
as rochas fossem apenas desgastadas pelas forças exógenas e não fosse substituído ou se não fosse devolvida pelas forças endógenas essas rochas, chegaria um momento que acabaria. Então, para continuar esse ciclo, tem que ter essa dinâmica do nosso planeta, tá bom? Eu quero que você olhe para mim agora, que a gente vai terminar a nossa aula. Era isso que eu queria falar com vocês sobre o nosso relevo, sobre a formação do nosso relevo terrestre. E assim, eu quero que vocês entendam essa dinâmica do nosso planeta, que é constante. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, nos lençóis maranhenses? Gente, aquelas dunas ali, elas não estavam ali, né? Elas não surgiram no início do planeta e ficaram ali, não. Tudo aquilo ali é sedimento de rocha, tá? Uma rocha foi desgastada e foi transportada esses sedimentos para lá, para aquela região do Maranhão, e foi se acumulando ao longo de milhões e milhões de anos, né? Então as dunas é o acúmulo de sedimentos que foram transportados, foram trazidos de outro lugar e se armazenaram ali, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído. E a nossa aula hoje tá por aqui. Qualquer dúvida, vocês sabem como me encontrar, tá bom? Um beijo para todos vocês e tchau!